Eu queria compartilhar com você algo muito bacana, muito forte, muito poderoso, que vai abençoar muito a sua vida. Muito, 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 muito. Você já notou como as pessoas aí fora, elas vivem nos dizendo o que nós devemos ser ou deixar de ser, o que nós devemos nos tornar ou deixar de tornar, o que nós devemos fazer ou deixar de fazer. As pessoas vivem querendo ditar as regras nas nossas vidas, como que se elas pudessem colocar um rótulo em cima de você, dizendo para você: aceite a vida do jeito que ela é. Então eles colocam este rótulo de fracasso, de derrota, de perda, para que a pessoa aceite a vida do jeito que ela é. Só que, da porta para fora, olha os rótulos que eles vão colocando. Se uma pessoa ela é muito nova, ela é muito jovem, então eles dizem assim: ela não tem experiência para o mercado de trabalho, então já colocam um rótulo nela: inexperiente. Se a pessoa é muito velha, o que dizem? Já expirou o prazo de validade, está velho demais para o mercado, coloca um rótulo em cima dela. Se ela é muito lenta, vão dizer: ele é muito devagar. Se é muito rápido, é muito ansioso. É muito velho, é muito jovem, é muito lento, é muito rápido, é muito pequeno, é muito feio. Então sempre eles vão colocando rótulos em nossa vida, para que nós venhamos nos adaptar do jeito que eles querem. Mas isso não é o que Deus diz a seu respeito. E pouco importa o que as pessoas dizem a meu ou a seu respeito. O que importa é o que Deus e o que a palavra dele diz ao seu respeito. E o que a Bíblia diz para uma pessoa muito jovem? Lá no livro de Joel ele disse assim: olha, os vossos jovens terão visões. Ou seja, vai ser um jovem visionário. Mesmo sem experiência, ele vai ter uma visão extraordinária de futuro. O que a Bíblia diz para a pessoa velha? No mesmo livro de Joel ele diz assim: os vossos velhos sonharão. Ou seja, eles vão continuar tendo objetivos na vida do mesmo jeito, eles vão continuar tendo metas, eles vão continuar tendo alvos de futuro. A idade não vai fazer a diferença. Abraão com 99 anos ainda estava sonhando em ser pai, e foi pai com 99 anos. O que a Bíblia diz para uma pessoa muito lenta? Diz que ela vai ser mais rápida do que uma gazela. O que a Bíblia diz para uma pessoa muito pequena? Diz que ela vai derrubar gigantes. Então pouco importa o que dizem a nosso respeito. E lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, o nosso amigo Paulo escreveu o seguinte: leia aí comigo no telão, em voz alta. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. É isso que Deus pensa a seu respeito, que Ele pode fazer infinitamente mais do que você pede ou do que você pensa. Então não interessa o que os outros falam da porta para fora a seu respeito. Nós vamos jogar fora esse rótulo de fracasso hoje e vamos substituir por um rótulo de vencedor. Amém? Deus não errou quando te trouxe aqui nessa noite não, hein? Deus não errou nem o endereço e nem o nome da pessoa que chegou aqui hoje. Ele sabia que você era a pessoa certa para a reunião certa. Albert Einstein foi uma das mentes mais brilhantes que já pisaram nessa terra. Quando ele estava na 7ª série, o professor dele falou para ele assim: olha, você pode fazer o que quiser, você nunca vai ser uma pessoa de sucesso, você não é uma pessoa capacitada. Você já imaginou se Einstein tivesse se vestido deste rótulo, que ele era uma pessoa inferior às demais? Nós não teríamos conhecido essa mente tão brilhante, que mudou a história da física e que mudou a história da humanidade. Mas ele rejeitou este rótulo e seguiu rumo ao seu objetivo, e por isso fez a diferença. Amém? Sabe qual é o problema? O invejoso queria estar no seu lugar. Não olhe para os lados, por favor. Mas brincadeira. Mas pelo fato de não poder estar no seu lugar, não poder viver a sua vida, não poder ter o marido que você tem, a esposa que você tem, a casa que você tem, a alegria que você tem, o brilho que você tem, o carisma que você tem, ele não pode ser você. Então ele tem que criar um jeito de te diminuir. E só tem um jeito: colocando um rótulo em cima de você, rótulo de perdedor.
que hoje nós vamos jogar fora em nome de Jesus. Amém? Então não importa o que dizem a seu respeito, Deus vai fazer infinitamente mais do que você veio aqui pedir ou do que você pensou que Ele poderia fazer na sua vida. É assim que Ele pensa a seu respeito. Eu ouvi falar sobre um homem, e este homem, o seu orientador educacional chegou para ele e falou assim: olha, você não tem talento, você é uma pessoa abaixo da média, e pelo fato de você ser uma pessoa abaixo da média, bom seria que você procurasse um emprego e um cargo que seja à sua altura. E esse camarada, coitado, colocou essa palavra dentro de si e acreditou que ele era uma pessoa sem talento e uma pessoa abaixo da média. Ele se vestiu deste rótulo que colocaram nele, acreditou que era uma pessoa inferior. Resultado disso, ele foi trabalhar numa fábrica, ocupando o último cargo da fábrica, e ficou lá 17 anos trabalhando no último cargo da fábrica, acreditando que era o máximo que ele podia ter. Essa fábrica faliu. No dia que ela faliu, ele se viu obrigado a procurar outro emprego. E quando ele foi procurar outro emprego, nessa nova empresa, era obrigado, a pessoa, antes de ser admitida, ela tinha que fazer um teste de QI, coeficiente de inteligência, para saber o grau de inteligência da pessoa. Quando ele fez o teste, os diretores da empresa ficaram abismados com o grau de inteligência do camarada. Os diretores chamaram ele e falaram assim: rapaz, você tem a mente de um gênio. Como é que pode você fazer uma entrevista para ocupar um cargo tão baixo na nossa empresa com uma mente tão brilhante? O problema é que nem ele sabia disso. Ele tinha aceitado o rótulo de fracassado e se vestiu disso e aceitou isso. Naquele dia ele se libertou. Aquele dia as escamas caíram dos seus olhos. Aquele paradigma foi quebrado. E para si mesmo ele disse: eu posso e eu vou fazer a diferença. Me escravizaram 17 anos, me falaram uma mentira, mas agora eu vou acreditar numa verdade, que eu sou um vencedor. Esse homem tornou-se inventor e começou a criar vários produtos, criou uma empresa, se tornou um homem rico, bem sucedido até o dia de hoje. Os produtos dele estão no mercado. Por quê? Porque um dia ele jogou fora o título de fracassado e trocou por o título de vencedor. É o que o nosso Deus vai fazer aqui nessa noite com você. Amém? Jesus é especialista em trocar rótulos. Ele é especialista. Quer ver como é verdade? Trouxeram uma adúltera até Jesus. Mestre, está vendo essa mulher aqui, olha? Imoral. A lei diz que ela tem que morrer apedrejada porque ela é adúltera. Olha o rótulo, adúltera. Jesus olhou para todo mundo e falou: é? Então quem não tem pecado, pegue a primeira pedra e pode a julgar. Todo mundo sem graça foi saindo de fininho, jogando a pedrinha de lado. Porque um bando de hipócritas, todo mundo pecador, mas estava apontando o dedo para ela. Jesus tirou o rótulo de adúltera e falou assim: minha filha, comece uma nova vida. Eu não te condeno, eu não te chamo de adúltera. Vá e não peques mais. Vê como ele tirou o rótulo? Como é que Jesus tratou a prostituta? Mestre, não chegue nem perto, essa aí é imunda, hein? É prostituta, ela vende o corpo para sobreviver. Jesus chegou até a mulher, expulsou os 7 demônios que tinha no corpo dela. A mulher chamada Maria Madalena libertou ela dos demônios e ela ainda se tornou discípula do Senhor Jesus. Tirou o rótulo de prostituta, colocou o rótulo de discípula. Você vai fazer a diferença junto comigo. Como é que Jesus tratou o ladrão da cruz? Mestre, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Negativo, você é ladrão, vai para o inferno. Foi isso que ele falou? Jesus disse: ainda hoje no paraíso comigo estarás. O primeiro a entrar no paraíso não foi nem Abraão, Isaac nem Jacó, foi um ladrão. Você vê que ele tira o título, o rótulo que o mundo traz para você, te dá a oportunidade de começar uma nova história, reescrever a sua vida através da sua fé. Todo mundo queria a distância do leproso, Jesus ia lá e purificava o leproso. Os discípulos olhavam para o cego e falavam: mestre, ele pecou, por isso que ele é cego. Se não foi ele, então foi os pais dele que pecaram. E Jesus disse: nem ele, nem os pais. Ele está cego, vamos curá-lo. Então ele ia tirando títulos, ele ia tirando rótulos, ia dando a oportunidade de começar uma nova vida. Nós, em nome de Jesus, vamos começar uma nova história aqui hoje. O próprio Jesus foi rotulado. Quando ele chegou na cidade de Nazaré, cidadezinha onde ele cresceu, foi criado, e todo mundo conhecia ele.
Ele chegou lá para fazer milagres, chegou dizendo assim: é chegado até vós o reino de Deus. O Pai me enviou para fazer isso, aquilo e aquilo outro. As pessoas olharam para ele e falaram: vem cá, esse aí não é o filho do carpinteiro? Ô rótulo, eu conheço ele desde criança, pô. Ele é filho de José, carpinteiro, trabalhava com o pai na oficina de carpintaria. Vem me dizer agora que é filho de Deus, que faz milagres? Esse rótulo que colocaram em Jesus, diminuindo a divindade dele, diz a Bíblia que ele não conseguiu fazer milagres naquela cidade. Toda vez que você se diminui, Deus não consegue fazer nada na sua vida. Toda vez que você ficar dizendo: sou carpinteiro, sou costureiro, sou pedreiro, sou servente, não consigo, não tenho estudo, sou analfabeto, não tenho padrinho, não tenho carta de recomendação, não tenho oportunidade, não sou de nobre nascimento. Toda vez que você se diminui, Deus não pode fazer milagre nenhum na sua vida financeira. Nada, 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 nada. Essa é a mais pura realidade. Bartimeu, que era cego e mendigo, que estava na beira do caminho pedindo esmola, e começou a gritar: filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando Jesus mandou chamar Bartimeu, a primeira coisa que Bartimeu fez foi pegar a capa que ele carregava nas costas e jogou fora. Ele jogou a capa para longe, porque naquela época, você sabe o que é um vendedor ambulante? Um vendedor ambulante? Você vê que para ele ter autorização, ele tem que ter uma autorização da prefeitura para vender o produto dele. Porque se ele tem autorização, não precisa esquentar a cabeça. Quando o rapa vem, ele fica tranquilo, né? Agora, se ele não tem autorização, quando vem o rapa, coitado, ele tem que rapar fora também. Eu sei que muitos aqui estão nessa situação e Deus vai te tirar dessa situação. Então, assim como um ambulante precisa de uma autorização, naquela época, um homem para pedir esmola, ele tinha que ter autorização de Roma. Não era só chegar e pedir esmola, não. Ele tinha um ponto certo para pedir esmola, só naquele ponto e com a autorização do governo romano. Qual era a autorização? Era uma capa que eles colocavam nas costas da pessoa, como se fosse um atestado de pobreza. Então aquela capa era como se ele estivesse dizendo assim: ó, sou pobre, sou miserável, por isso preciso pedir esmola. Ele estava se rotulando de pobre e miserável. Por isso que quando Jesus chamou ele, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Pegar aquela capa e jogar para longe e falar: chega! Chega de miséria, chega de ser pobre, chega de viver de esmola. Esse rótulo não é para mim. Há um Deus que está me chamando para uma nova vida. Ele vai tirar o rótulo de miserável e vai me dar um título de vencedor. Amém, gente? Eu acho que está na hora de jogar fora essa capa de dívida, de miséria, de fracasso, começar uma nova história em nome de Jesus. Amém, gente? Há um homem na Bíblia, para a gente fechar, só tem 2 versículos na Bíblia que citam o nome dele. 1 Crônicas capítulo 4, versículo 9 e versículo 10, que eu vou colocar na tela para você também. O nome dele é Jabes. Leia comigo o versículo 9. Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores dei a luz. Você pode repetir essa última frase? Porque com dores dei a luz. A mãe de Jabes, quando foi dar luz a ele, sofreu tanto, gemeu tanto, foi tanta dor, que essa mulher não deu um nome para ele. Chamou ele de causador de dores. O nome Jabes quer dizer causador de dor, causador de angústia, causador de tristeza. Olha o nome que o camarada recebeu. Você já imaginou você ter um nome desse? E eu te entrevistando aqui, boa noite, como é seu nome? Causador de dores. Está amarrado, rapaz. Ô causador de dores, chega aí. Toda vez que falava o nome dele, era uma punhalada no peito. Toda vez que falava o nome dele, era como se estivesse rotulando ele. Você é uma pessoa que faz os outros sofrer. Mas a Bíblia diz que ele se tornou mais ilustre dos seus irmãos, dos seus conterrâneos. Ele nunca aceitou esse título, nunca aceitou este rótulo. Tanto é que o versículo 10, coloca aí, diz assim: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e que me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha lhe pedido. Você vê que a oração de Jabes
mudou o rumo da vida dele. Meu Deus, eu não aceito mais carregar esse título, esse rótulo de causador de dores. Eu quero que o Senhor seja comigo na minha jornada, alargues as minhas fronteiras, que a tua mão seja comigo, me preserve na minha jornada. E Deus fez dele o mais ilustre dos seus irmãos, jogou fora o rótulo de causador de dor e se vestiu do rótulo de ilustre. Amém, gente? Pouco importa o que falaram a seu respeito, o que importa é o que Deus pensa ao seu respeito. Eu atendi uma senhora hoje, aos prantos, e ela me disse assim: eu fui casada com um homem que era um traste, e esse homem a vida toda me humilhou. E ela disse assim: sempre ele olhava para mim e falava assim: você é pior do que um pano de chão. Você é pior do que um pano de chão. Ela separou deste homem há muitos anos, mas até hoje ela traz essa palavra consigo. Ela diz assim: eu não consigo me enxergar bonita, eu não consigo me enxergar trabalhando, eu não consigo me enxergar me vendo bem na vida. Toda vez que eu vou tentar alguma coisa, a primeira frase que vem à minha cabeça: você não passa de um pano de chão. Hoje Deus libertou ela aqui nesse lugar. O pano de chão, o trapo de imundícia, virou uma seda fina, virou um cachemir, e saiu daqui para fazer a diferença. Vamos trocar esse rótulo em nome de Jesus. Amém, gente?